Se você é fã de Inuyasha, de Hanyo no Yashahime e de outras obras da Rumiko Takahashi, esse vídeo é pra você porque a gente vai falar sobre Mao, o novo, ou pelo menos o mais recente, mangá de Rumiko Takahashi, que é justamente o motivo pelo qual as pessoas perguntam se Yashahime tem mangá, e eu sempre respondo não, porque a Rumiko está trabalhando em um outro mangá. Embora ela também esteja envolvida em Hanyo, e eu vou deixar pra você aqui no card alguns vídeos onde a gente já discutiu sobre isso. Mas se você quer entender um pouquinho sobre esse mangá que foi dito por muitos como sendo um Inuyasha 2.0, continua no vídeo até o final. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e como eu prometi pra vocês, uma das coisas novas que a gente ia ter pro futuro do canal seria justamente Mao, o mangá mais recente de Rumiko Takahashi e que ainda está sendo serializado. Ele já conta com mais de 60 capítulos e é uma obra incrível. E aqui o que eu resolvi fazer com vocês é justamente discutir um pouquinho sobre o plot de forma bem rasa. Eu vou fazer algumas considerações, algumas análises, mas não vão ter spoilers. Então não se preocupem, que aqui o objetivo é fazer realmente uma análise para vocês entenderem se vai valer a pena acompanhar esse mangá ou não. Mas antes, vamos fazer um combinado? Você deixa o seu like aqui, principalmente se você gosta que eu traga outros conteúdos, se você quer que eu continue falando sobre Mao e sobre outras obras da Rumiko. Mao é um mangá que por enquanto não tem anime, porque a gente ainda tá com o mangá caminhando, então seria interessante ter mais capítulos para que possam ser adaptados de forma mais fiel, mas Mao foi lançado em maio de 2019, prometendo ser um mangá focado entre um romance de dois personagens, um casal que seria justamente o protagonista Mao e a protagonista feminina Nanoka Kiba. Eu vou fazer alguma pequena introdução a respeito dos dois personagens principais, que são justamente Mao, que é um rapaz que esconde um segredo por conta de um passado obscuro onde ele tem poucas lembranças, mas que aconteceu uma verdadeira tragédia envolvendo uma criatura chamada demônio gato ou gato demoníaco, como vocês preferirem. Ele é um ocultista, então ele possui uma série de técnicas e conhecimentos que ele utiliza em busca desse gato demoníaco. Inclusive, o sangue de Mao lhe proporciona uma grande longevidade e ele carrega uma espada amaldiçoada. Já Nanoka é uma jovem que vive na era moderna e que tem em seu passado uma tragédia que foi a perda de seus pais em um acidente muito peculiar onde um buraco se abriu aparentemente do nada em frente ao carro onde eles viajavam. Nanoka, por sorte, foi salva, foi encontrada fora do veículo e ela tem poucas memórias conturbadas onde ter visto uma criatura demoníaca, mas ter sido encontrada aparentemente bem, embora banhada de sangue, sem ferimentos. Por conta disso, ela passou a viver com seu avô, que cuidou dela, mas ela tem uma saúde muito frágil e debilitada, o que faz com que ela esteja sempre tomando vitaminas e tomando bastante cuidado para não se ferir. E a premissa desse mangá é justamente de que dois mundos diferentes se encontram, algo que é muito familiar com o que aconteceu com o próprio Inuyasha, fazendo com que algumas pessoas já de imediato começassem a fazer comparações. Aqui vai ser inevitável que eu use algumas comparações entre Inuyasha, Kyokai no Rin e o próprio Rama, mas aqui eu preciso que vocês entendam que o meu intuito em fazer algumas comparações não é para querer dizer, olha, esse é melhor, esse não é, mas é justamente porque eu sei que para grande parte do público que não conhece Mao, fica muito mais fácil, mais palpável se eu falar, olha, é parecido com tal personagem. Tá bom? Então não levem isso, por favor, de uma maneira a desmerecer os novos personagens. Isso porque eu já vou começar esse vídeo dizendo que não, Mao não é um Inuyasha 2.0 como muitas pessoas falavam de maneira bem rasa. O que talvez leve muitos a compararem Inuyasha com Mao é porque, por exemplo, o mangá que foi imediatamente lançado após Inuyasha, ele tinha uma premissa completamente diferente e era mais focado em comédia. Então não dava para comparar tanto. Agora as pessoas estão comparando Mao a Inuyasha justamente porque ele tem uma pegada mais aventuresca, uma pegada um pouco mais séria, o que lembra muito dos combates às vezes de Inuyasha, inclusive pela questão da presença de monstros que são muito semelhantes aos yokais. A gente vai falar sobre isso, mas
Vamos por partes. Eu só queria fazer essa pequena introdução que não ficou pequena para vocês entenderem que não, Mao não é um Inuyasha 2.0, embora existam sim familiaridades, inclusive com outras obras da Rumiko. Uma das grandes diferenças de Mao para Inuyasha, por exemplo, e para outros mangás da Rumiko é que ele é um pouco mais gore. Você vê nele da agressão, da violência. Esse mangá ele consegue ser mais violento do que o próprio Inuyasha era, um pouco mais explícito também. Mao consegue ser ainda mais, com cenas de membros sendo decepados, com cenas com muito sangue. E eu acredito que isso se dê justamente porque a Rumiko ela parece gostar de transicionar entre alguns gêneros. Então, se a gente parar para pensar, de Rama, a Rumiko teve como grande obra posterior Inuyasha, que tinha mais aventura, mais violência, e em seguida ela voltou para a comédia com Kyokai no Hine, uma comédia bem mais pastelão do que o próprio Rama era, e agora ela resolveu ir para uma obra ainda mais séria. E vocês percebem logo de início que Mao consegue ser ainda mais sério do que o próprio Inuyasha. Inuyasha, principalmente no começo, e a gente consegue ver um grande desenvolvimento da trama de Inuyasha, onde foi perdendo um pouco da comédia, foi se tornando cada vez mais séria à medida que os problemas iam aumentando, eles estavam ali preocupados com Naraki, personagens morrendo. Nós vemos que desde o início Mao tem essa seriedade, essa maior responsabilidade e tensão na trama. Inclusive são pouquíssimos os momentos de comédia e aqueles que nós temos, eles estão todos, pelo menos por enquanto, relacionados a Nanoka e ao núcleo humano dela, o núcleo da era moderna onde ela vive. Nanoka Kiba é uma adolescente que está estudando no ensino médio e ela, em um determinado dia, está indo a um centro comercial da cidade onde existem rumores que estão circulando pela escola de que os comerciantes estão ouvindo alguns sons, alguns barulhos e por isso eles acabaram fechando as portas preocupados. Isso lembra inclusive um pouco de Kyokai no Hine, onde todo capítulo a gente tinha a Sakura descobrindo sobre algum fantasma por meio das amigas fofoqueiras dela que ficavam sabendo e iam comentar porque elas ficavam bastante curiosas e entusiasmadas com as histórias de espíritos. Então aqui a gente tem exatamente isso acontecendo e a Nanoka vai até esse centro comercial por curiosidade. E é lá onde ela atravessa um portal dimensional que leva ela para a Era Taisho, que é uma era muito mais recente do que era a dita era feudal que a gente conhece em Inuyasha e que faz com que a gente tenha uma série de elementos que nós não tínhamos em Inuyasha e que eu acho que são incríveis e que tornam muito diferente essa trama. Aqui a gente está falando da Era Taisho, que se passa entre 1912 a 1926. Então aqui nós temos já a presença de toda uma sociedade mais bem organizada, mais bem estruturada, prédios muito mais bem construídos, mais modernos. Nós temos até mesmo veículos automotores, embora mais antigos, mas nós temos armas. Então é algo muito diferente de Inuyasha, por exemplo, que focava muito mais em espadas, samurais, lordes feudais. Então é realmente uma sociedade diferente. E aí quando eu falo do núcleo humano de Nanoka, onde ela está interagindo com as amigas, onde ela interage ali com o crush da escola, pelo menos ele tem um crush nela. Mas o núcleo da Era de Mao, a Era Taisho, é muito mais pesado, é muito mais tenso. Inclusive porque o personagem Mao, ele exige essa tensão. Isso porque ele é um personagem muito diferente. Ele não é imaturo e juvenil como era Inuyasha. Mao, ele, conforme palavras da própria Nanoka, ele é um personagem áspero. E a sua personalidade se demonstra muito mais calma, racional e também a sua maneira de agir. A gente vê em alguns momentos, e eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente vê em alguns momentos o Mao ser tão racional e tão inteligente que ele não coloca, por exemplo, o orgulho dele em não fugir de uma batalha à frente da responsabilidade. Ele é muito mais estratégico do que Inuyasha seria, por exemplo, do que o próprio Rama. Eu acho que uma das grandes diferenças da trama de Mao, e que seria uma crítica que eu tenho, porque em Inuyasha nós tínhamos alguns diálogos expositivos, assim como nós tínhamos em Kyokai no Hine aquele narrador, onde eles contavam pra gente, olha, isso significa isso daqui, então era muito mais fácil da gente compreender aquele panorama. Já que em Mao, eu percebo que a maneira como as coisas vão acontecendo, como o Mao fala sobre alguns assuntos, algumas criaturas, isso não é muito bem explicado pra gente, ele parte de uma premissa de que o leitor entende aqueles conceitos, e muitas vezes não. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que
é um pouco mais pra frente do mangá, mas eu acredito que não seja nenhum spoiler, mas Mao começa a se referir a algumas criaturas com Ayakashi. E aí se vocês vão pesquisar, Ayakashi muitas vezes é referenciado como um yokai marinho. Surpresa pra vocês, não são monstros marinhos aqui em Mao. Simplesmente uma maneira meio genérica de se referir a yokais. Talvez a Rumiko não quisesse usar a mesma palavra para não ficar muito parecido com Inuyasha. Isso parte muito mais de um achismo da nossa parte, porque não tem uma explicação exatamente. Olhando as histórias da Rumiko, eu tinha muito uma impressão de que a cada nova trama, as protagonistas femininas se tornavam menos ativas na trama, pelo menos na questão de combates. E aqui a Nanoka se mostra justamente o oposto. Ela é muito mais ativa do que muitas protagonistas femininas que a Rumiko já criou. Pessoal, essa aqui é uma visão geral do mangá de Mao, mas eu quero saber a opinião de vocês, inclusive eu quero saber a opinião de vocês sobre como eu devo trazer esses temas aqui. Vocês gostariam que eu fizesse resumos dos capítulos, igual eu fiz com o mangá de Clear Card, que eu vou trazer resumos de capítulos em alguns vídeos pra gente poder abordar eles juntos e assim acompanhar os capítulos que estão sendo lançados atualmente? Ou vocês preferem que eu faça algo um pouco mais detalhado? Comentem aí qual a maneira que vocês acham que seria mais divertida pra gente estar trazendo esse conteúdo exclusivo de mangá. Pessoal, muito obrigado por tudo, um grande abraço, até mais!